da parte de Deus, que se encontra no Evangelho que segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 48. Escrito está: e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Recapitulando, ele disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Meus irmãos e amados ouvintes, os quais estão nos ouvindo, eu quero abordar um tema baseado em Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 48, que diz: a importância da fé. Qual é a importância da fé na minha vida? Ora, em primeiro lugar, a fé, ela é o combustível do cristão. A fé, ela é gerada dentro em nós. Não importa o tamanho da fé, o que importa é que todos os homens têm fé. Ora, no livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, o escritor, ele disse: a fé, ela é a nossa confiança que nós temos em Deus. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, porém a prova e a convicção daquilo que se espera. E ele diz mais: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que neles esperam. Ora, a fé, ela é um gerador dentro do cristão. O cristão sem fé, ele não vive. A fé é algo abstrato, ou seja, a gente não consegue tocar na fé, a gente não consegue ver a fé, mas a gente consegue sentir a fé, e essa fé que a gente sente, ela gera resultados. Ora, eu sempre costumo dizer que existem 4 tipos de fé. Existe a fé salvífica. Qual é a fé salvífica? É aquela fé que eu creio que Deus tem poder para me salvar. De que forma? Eu me aproximando de Deus, me arrependendo dos meus pecados, e então esta fé me dá a confiança e a certeza. É a fé salvífica, a fé que salva. Existe também a fé natural. A fé natural, todo mundo tem este tipo de fé. Até o ateu tem esta fé. É aquela fé que ela é uma fé rasa, ela é uma fé natural, ela é uma fé simples, porém todo mundo tem. Ou seja, você pode chamar um Uber, pode estar no ponto de ônibus, esperando um transporte, um coletivo ou um Uber, e você sabe que daqui a 3, 5, 10, 15 minutos, aquele coletivo vai parar ali, vai te apanhar e te dirigir até o destino final. Que fé é essa? É a fé natural, todos têm. Também tem a fé como o fruto do Espírito. Que fé é essa? É aquela fé que quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, de nossas almas, esta fé, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na minha vida. Ele começa a me poldar, ele começa a me moldar, ele começa a trabalhar na minha vida. A fé, esta fé, ela muda, ela nos aperfeiçoa através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lapidando, vai trabalhando na nossa natureza, vai trabalhando na nossa vida, até nós amadurecermos na fé cristã. Existe
a fé como um dom. A fé como um dom, ela transcende. A fé como um dom, ela sai da esfera natural e ela adentra no campo do sobrenatural. É aquela fé que você tem certeza que Deus vai operar, que Deus vai agir, ainda que não tenha solução, ainda que humanamente não tenha um escape, mas você crê que de uma forma ou de outra Deus enviará um socorro. Por isso que o salmista disse que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o que mais? Socorro bem presente na hora da angústia. Então, a fé sobrenatural, ela diz que mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à adversidade, mesmo as coisas dando erradas, Deus enviará um socorro para a tua vida. Deus enviará um socorro para a tua casa. Deus enviará um socorro bem presente na hora da angústia. Baseado no texto qual eu li, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, o versículo de número 48, eu li que: e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, a importância da fé cristã, é importante o cristão ele ter a fé. Por que é importante o cristão ter a fé? Porque a fé para o cristão é o combustível para a sua caminhada espiritual. A narrativa de Lucas, quem era Lucas? Lucas, ele não era um discípulo de Jesus. Lucas, ele não era um apóstolo de Jesus. Mas como é que Lucas, ele narra os fatos vivenciados na história de Jesus? Em primeiro lugar, temos que saber que Lucas, ele era um médico e também ele era um historiador. O fato de Lucas entrar no Evangelho, no cânon sagrado, mostra a veracidade que a Bíblia tem e a veracidade que a Bíblia é. Porque Lucas não é discípulo nem apóstolo, mas como ele é um médico, como ele é um doutor, ele escreve o terceiro evangelho baseado em fatos e também através de pesquisas. Baseando ele em fatos, em pesquisa, ele começa a digitar, a contar os feitos que Jesus havia feito. Começa a contar as histórias de Jesus, as curas de Jesus. Haja vista também, por ele ser um médico, ele tinha um olhar clínico, e por ele ter um olhar clínico, um olhar de um médico, de um doutor, ele tem precisão nos fatos, e ele chega a narrar a história de Jairo. Jairo, ele era um príncipe da sinagoga, e ele tinha uma filha que tinha 12 anos de idade. E ele vai até Jesus, escuta falar de Jesus, o homem que ressuscita, o homem que dá vista aos cegos, o homem que levanta o coxo paralítico, o homem que quando vê um leproso, restaura a pele do leproso. E então Jairo vai ter até o encontro de Jesus. Para quê? Para que Jesus fosse até a sua residência, curar sua filha que estava à morte em sua casa. E a Bíblia relata que Jairo, ele vai correndo, e quando ele chega até Jesus, ele diz o seguinte: Senhor, eu tenho uma única filha, e ela tem 12 anos de idade, e eu deixei ela em casa quase morta.
E Jesus, arrodeado de uma grande multidão, e quando ele diz, deixei minha filha quase morta, Jesus, calma, eu vou até agora em tua residência, e eu vou restabelecer, eu vou curar, eu vou devolver a saúde da sua filha. E então, quando está ali Jesus com Lázaro, Jesus com Jairo, está Jesus com Jairo, e uma grande multidão que envolvia a Jesus, cerca de 5.000 pessoas. Então, enquanto estava ali Jairo, com quase 5.000 pessoas, uma multidão, indo até a sua residência, para Jesus adentrar e curar, quando chega no meio do caminho, aparece uma mulher com fluxo de sangue. Como eu havia falado, Lucas, ele é um médico e ele tem um olhar clínico. E ele, com um olhar clínico, ele diz que esta mulher jazia 12 anos enferma com este fluxo de sangue. Ou seja, uma hemorragia que o sangue só fluía e fluía. A Bíblia não vai dizer o nome daquela mulher, mas quem sabe aquela mulher só estava o esqueleto ambulante, de tanto perder sangue, só estava ali o cadáver ambulante. Aquela mulher estava com a hemorragia de sangue há 12 anos. É curioso que o tempo que aquela mulher estava enferma, 12 anos, era ao mesmo tempo, era a mesma idade que Jairo tinha sua filha. E ela, aquela mulher do fluxo de sangue, com o olhar clínico do Dr. Lucas, ele diz que aquela mulher procurou todos os recursos e foi debalde. Aquela mulher certamente era rica, porque a Bíblia diz que ela gastou todos os seus bens, ela gastou todas as suas riquezas e foi de mal a pior. Procurou o médico, não deu jeito. Procurou o médico clínico, não deu jeito. Procurou o médico especialista em sua enfermidade, não deu jeito. Procurou o ginecologista, não deu jeito. Saiu batendo de porta em porta, de clínica em clínica, e ele diz que ela perdeu todos os seus bens, gastando com os médicos para restabelecer a sua saúde, mas ele diz que a saúde dela ia de mal a pior. Mas ela ouve falar do meigo nazareno, ela escuta falar de um carpinteiro, de um homem que a multidão chamava ele de Rabi, que quer dizer mestre, um homem, um varão poderoso em palavra, um homem diferenciado, um homem que tinha unção, um homem que tinha compromisso, um homem que tinha uma missão. E quando ela ouve falar que existia um homem chamado Jesus, o Salvador, o Messias ungido, ela diz: Messias ungido. A lâmpada do painel dela acendeu na hora. Quando disse Jesus, o Salvador, o Messias ungido, que anda curando. Aí, esta mulher, ela se lembra de uma profecia que existia em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Que profecia era essa? Era que Jesus, o Salvador, o Messias ungido, ele andaria com as suas vestimentas, e ele andaria com uma orla. A orla não é gola,
a orla não é colarim, a orla não é onde fica o punho, a orla não é onde fica o tornozelo, de jeito nenhum. E o que é a orla das suas vestes? Simplesmente nada mais, nada menos que o manto que ele carregava sobre a sua cabeça, passava por um ombro, passava pelo outro ombro e descia abaixo da sua cintura. E a profecia bíblica de Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz que as suas orlas, a ponta dos seus mantos, quem tocasse na ponta do seu manto seria curado. Por quê? Porque ele estava andando, o Messias ele vinha com curas. E também se cumpriria o que fora dito pelo profeta messiânico Isaías. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para curar os enfermos e libertar os cativos. E então, essa profecia messiânica de Isaías e de Malaquias diz que nas suas vestes, na ponta dos seus mantos, do seu manto, Ele carregaria cura e libertação. E então aquela mulher, ela não é uma neófita. Aquela mulher, ela entendia de Bíblia. Esta mulher do fluxo de sangue, ela conhecia o Antigo Testamento. Ela conhecia a antiga aliança. Ela sabia o que era que os profetas estavam falando. Então quando ela diz, é esse o Messias, e a profecia diz, as profecias dizem que se eu tocar na ponta da sua orla, das suas vestes, ou seja, no final do seu manto, onde ficam as pontinhas dos cordãozinhos azuis, se eu estender a minha mão e tocar, tão somente eu sararei. O que é isso, pregador? A fé. O tema da mensagem de hoje é a importância da fé cristã. Qual o tipo de fé que você usa? A fé natural, que todos têm, ou a fé sobrenatural? Também temos que ter a fé salvífica, que é a fé que salva, e a fé como um fruto do Espírito, que é a transformação do Espírito Santo dentro de mim, me convertendo o velho homem no novo homem. E então aquela fé é uma turbina que vai gerando dentro daquela mulher, é o combustível que acende dentro dela. E ela diz, se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, nos cordãozinhos azul, na ponta do seu manto, tão somente sararei e serei curada. Ela tinha fé dentro dela, a fé como gerador. Uma certa feita, Jesus ele está com seus discípulos. E Jesus ele repreende os seus discípulos. E ele diz, ó homens de pequena fé. Aí é quando os apóstolos dizem, Senhor, pelo menos os apóstolos, eles foram sinceros. Ele não mascarava a vida espiritual dele, não. Os apóstolos, eles foram sinceros. Quando Jesus Cristo disse, vocês têm pouca fé. Sabe o que foi que os apóstolos disseram a Jesus? Senhor, é verdade, temos pouca fé, mas acrescenta-nos a fé. Ou seja, nós temos fé, a fé é pequena, mas ela é um gerador, Senhor. Acrescenta a nossa fé. Para o milagre acontecer, nós temos que ter fé em Deus.
Também costumo dizer que fé é quando 99% diz que vai dar errado e apenas 1% diz que vai dar certo. Isso é fé. E então é naquela pequena porcentagem que Deus precisa para operar. É apenas a sua pequena fé. E você saber que precisa, que depende dele, do favor de Deus. Então aquela mulher se aproxima de Jesus. Está ali, aquele corpo cadavérico, magrinha, só os ossos. 5.000 pessoas, uma multidão arrudando Jesus. Ela diz: e agora? Eu magrinha, sem vitamina, desnutrida, só o corpo cadavérico, o esqueleto ambulante, como é que eu vou ter força para tocar, para chegar em Jesus? Aí ela diz: eu vou usar toda a minha força que eu tenho. Eu sei que eu estou bem fraquinha, mas mesmo eu na fraqueza, eu vou tirar força de onde não tem força. Quem sabe você está dizendo: mas pregador, eu estou fraquinha, eu estou fraquinho, eu não tenho força. Mas a palavra do Senhor diz que os profetas, os nossos pais na fé, eles tiravam força da fraqueza. Eles tiravam força da fraqueza. Ou seja, quando tudo estava perdido, eles diziam: eu vou vencer. Ela usa toda a sua força, vai empurrando um, empurra outro, vem para cá, vai para lá. Quando ela está se aproximando de Jesus, alguém empurra ela, ela volta para o final da fila e vai empurrando novamente. Ela diz: não tem como eu ficar face a face de Jesus, mas eu vou tão somente tocar na ponta do seu manto. E ela vai toda a sua força, estica, 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 e ela consegue tocar. E imediatamente, quando ela toca, eu sempre costumo dizer que a cura, ela pode ser de duas formas. Quando a gente é curado, a cura, ela pode ser no compasso, tem gente que recebe a cura e depois é que vai perceber. Depois é que se percebe, na hora não, vê que foi curado, mas com o tempo vê que foi curado, aí se lembra: foi naquele dia que eu recebi a oração. A partir daquele dia, existe a cura instantânea. Foi o que aconteceu com essa mulher. Quando ela toca, ela sente logo. E quando ela sente, Jesus ele também sente. E quando ele estava com a multidão, Jesus não estava parado. Ele estava com quem? Com Jairo, com a multidão andando. E ela toca, quando ela toca, e Jesus vai andando. Quando ela toca, aí Jesus para. Quando Jesus para, ele olha para trás e diz: quem me tocou? Aí os discípulos dizem: Senhor, que loucura é essa? Uma multidão, 5.000 pessoas estão te reprimindo, te apertando. Mas que pergunta incoerente. Uma multidão, tanta gente. O Senhor pergunta: quem me tocou? Aí ele diz: sim, quem me tocou. Porque no meio de toda a multidão, alguém me toca com tocar diferente. Alguém me toca com a fé. Alguém me toca usando a ferramenta fé. Porque eu senti sair virtude de mim. E
quando ele diz, eu senti, sai virtude, quem sabe aquela mulher trêmula, com medo, porque ela estava com fluxo de sangue, e pela lei de Moisés, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela era proibida de estar no meio da multidão. Se antes de Jesus curar, e aquela mulher levantasse a mão e dissesse, eu tenho fluxo de sangue, ela era apedrejada até a morte. Porque era proibido uma mulher com fluxo de sangue se aproximar das pessoas, se aproximar da multidão. Estava ferindo a lei de Moisés. Então ela não podia dizer que tinha fluxo de sangue. Então ela trêmula, com medo, a Jesus, quem me tocou? Ela balbucia, treme os lábios e diz, foi eu, Senhor. Eu jazia 12 anos com uma enfermidade, com uma doença, com um fluxo de sangue. Procurei a medicina, não deu jeito. Procurei um clínico geral, não deu jeito. Procurei um ginecologista, também não deu jeito. Mas ela bateu na porta certa. Ela procurou o homem chamado Jesus. Ela toca nas vestes do homem chamado Jesus. E quando ela toca, imediatamente ela é curada. E quando ela é curada da sua enfermidade, daquela doença, Jesus diz, filha, tem bom ânimo. Não fique trêmula, não se assuste, não se apavore. A tua fé te salvou. Vá em paz. E esta é a palavra de Deus para a tua vida. Quem sabe você se encontra em uma depressão, mas Jesus tem poder de te tirar dessa depressão. Quem sabe você se encontra desempregado, Jesus tem poder de abrir porta de emprego. Quem sabe você está com uma enfermidade. Quem sabe a medicina não dá jeito, mas Jesus, Ele dá jeito aonde não tem jeito. Por quê? Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o médico por excelência, Ele é advogado dos advogados e Ele é o justo juiz. Tenha fé, filha. Tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. E aquela mulher, ela foi curada da sua enfermidade. E eu faço uma pergunta, Jesus mudou? Jesus, Ele não muda. No livro de Naum diz, porque eu, o Senhor, sou imutável. Ou seja, Deus, Ele não muda. O mesmo Deus que operou no passado, Ele também continua operando no presente. E nesta manhã, Ele tem poder para dar jeito aonde não tem jeito. Enquanto Jesus está conversando com aquela mulher e diz, a tua fé te salvou, filha. Vá em paz. Aí aparece alguém correndo e diz, Jairo, 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 você foi chamar Jesus para entrar na sua casa e curar sua filha. Veio esta mulher, interrompeu a caminhada do mestre e agora não tem mais jeito. Por quê? Porque a tua filha já morreu. A tua filha, Jesus atrasou. A tua filha já entrou em estado de óbito. Não tem mais jeito. Aí Jesus é aquele que dá jeito aonde não tem jeito. Quem sabe você bateu numa porta, a porta não abriu. Jesus dá jeito aonde não tem jeito. Nem toda a porta é Satanás que fecha, não. Não é o diabo que fecha, não.
É Deus que fecha a porta. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora também, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é dono de todo o poder. Não tem mais jeito. Não precisa Jesus entrar na tua casa, Jairo, porque a tua filha já está morta. Aí Jesus, calma. Porque é do homem a tendência a se apavorar. É da natureza humana o homem se aperrear. É da natureza humana o homem perder a cabeça. É da natureza humana o homem se turbar. Mas ele diz, calma, cheguei. E nesta manhã ele está dizendo, calma para a tua alma. Cheguei na tua casa. Estou chegando no teu trabalho. Estou chegando na tua vida. Sou eu que dou jeito aonde não tem jeito. Ele está dizendo, acalma o teu coração. Mas Senhor, o mar está bravio. Acalma o teu coração. Mas lá em casa está tudo agitado. Acalma o teu coração. Porque Jesus, Ele está chegando na tua casa. Ele está chegando na tua vida. Aí Jesus diz, calma, porque eu vou curar ela. Eu vou ressuscitar a menina. Cadê a menina? Está lá dentro da casa, deitada na cama. Já está morta. Não tem mais jeito. Aí Jesus chega na calçada de Lázaro. Aí diz, vou entrar agora e vou curar a tua filha. E estava a multidão com Jesus. Aí Jesus disse, eu vou curar agora. Para todo mundo na porta. Aí estava parado todo mundo na porta. Aí Jesus Cristo diz, só vai entrar 6 pessoas. Comigo 5, comigo 6. Ou seja, só vai entrar eu, Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai Lázaro. Por quê? Só vai entrar Jesus mais 5. Sabe por quê? Sabe por que só entra esses e a multidão fica lá de fora? Sabe por quê? É uma lição para a tua vida. Murmurador, deixa fora da tua casa, senão atrapalha a tua bênção. Murmurador não pode entrar. Murmurador fica lá de fora. Quem é que entra? Jesus, o Nazareno, o verdadeiro carpinteiro. Ele entra dentro da casa. Quem é murmurador não. Murmurador fica do lado de fora. Quem vem para atrapalhar na tua casa, não pode entrar dentro da tua casa. Não escancar a porta para todo mundo. Deixa no lado de fora. Jesus entrou. Foi até o quarto. Chegou perto daquela menina. E ele disse, menina, levanta-te. Nesta manhã, Ele está dizendo, levanta-te. Ele está adentrando na tua casa e Ele está dizendo, levanta-te. Menina, levanta-te, levanta-te, levanta-te. Ou seja, o milagre está aí bem pertinho de você. Tem gente correndo atrás de milagre. E o milagre de Lázaro, o milagre de Jairo estava dentro da casa dele. Tem tanta gente correndo atrás de milagre. Não corra atrás de milagre não, meu filho. O milagre está dentro da tua casa. Não precisa ir de esquina em esquina atrás de profetada, não. Jesus,
Ele é o dono do poder. Jesus, Ele tem todo o poder para curar você desta enfermidade. Ele tem todo o poder para transformar a tua vida e mudar a sua história. Mas pregador, para Deus mudar a minha história, para Deus operar na minha vida, o que é que eu devo fazer? O que nós devemos fazer é o quê? É ter fé. Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. A fé, ela gera dentro de nós. Agora que nós sejamos sinceros, igual os apóstolos. Senhor, eu tenho pouca fé, porém, todavia, entretanto, acrescenta a nossa fé. E nesta manhã, nós iremos fazer um clamor pela tua vida, para que Deus abra a porta de emprego para a sua vida, para que Deus realize o seu sonho, que esteja na vontade de Deus, para que Deus opere em sua vida, para que Deus abra a porta de emprego, para que Deus venha te curar, para que Deus visite os teus filhos, para que Deus visite o teu esposo, para que Deus opere em sua vida. Nós iremos fazer o clamor, nós iremos fazer o encerramento com o clamor, e neste clamor Deus vai operar na sua vida. Deus vai mudar este quadro, porque a oração de um justo move muito em seus efeitos. E se você ainda não aceitou a Jesus e quer aceitar Jesus, vai lá. Você já está sintonizado no nosso canal AD Rio Largo. Vai lá, dá um joinha e diga: sim, eu quero aceitar Jesus. Não é mudar de religião não, porque religião não salva ninguém. E sim, você vai dizer: sim, pregador, eu quero uma mudança de vida. Sim, pregador, eu quero uma mudança radical em minha vida. Eu quero uma verdadeira transformação. Sim, pregador, eu quero Cristo em minha vida. Eu quero mudar de vida, porque eu creio em Deus. Se você quer aceitar Jesus, diga: sim, eu quero. E nós também iremos orar pela sua vida, para a partir de hoje você ser um novo cidadão dos céus. Vai lá e diga: sim, eu quero Jesus.